Olá! Como terminar a sua vida e falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida, para que eu executasse, eu consegui. Como fazer isso? Eu sou Renato Gonçalves e aqui exercendo o ministério pastoral de ensino, vindo das Escrituras e do Espírito Santo para abençoar e edificar o seu coração. E hoje eu vou começar pelo final. Eu quero que você, ao término deste ensino, desta palavra, você possa realmente ministrar uma canção. Eu vou colocar a canção, não para você ouvir, e não só para cantar também, mas mais do que isso, como Efésios diz, para você do coração adorar. Porque esta é a escola de adoração e serviço. E hoje vamos fazer jus ao nome, ao título da nossa escola, porque o objetivo desta escola é esse: nos levar cada vida a adorar e a servir a Deus como de fato o propósito maior de Deus para a nossa existência. É muito importante que você esteja aberto. Vamos compreender uma coisa. A Bíblia fala, e voltamos para esta imagem, todo o nosso espírito e alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Você já aprendeu isso aqui na nossa escola, que com o meu corpo eu entro em contato com o mundo físico, com o meu espírito eu entro em contato com o mundo espiritual. E a minha alma, ela é um mordomo, recebendo informações tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual e também no nosso nível psicológico da nossa existência. Então, assim funciona o nosso ser. O texto diz que quando Jesus Cristo voltar, eu tenho que estar irrepreensível, ou seja, no corpo, na alma e no espírito. Então, é preciso então ter essa harmonia completa. Como é que eu consigo isto? Porque em nós não habita bem algum, na nossa carne. Como é que eu faço isso? Assim como nós praticamos exercícios importantes fisicamente para manter a saúde, então, se alimentar direito, dormir, ter uma boa higiene pessoal, fazer exercícios são importantíssimos. O que acontece? Eu faço com que o meu corpo alcance um nível de saúde. A minha mente, a minha alma também precisa ser exercitada de maneira correta, porque uma influencia a outra. O que eu faço no meu espírito influencia a minha mente e o meu corpo pode até adoecer. O que eu faço com o meu corpo pode prejudicar a minha alma e entristecer ou apagar a unção do Espírito na minha vida. A Bíblia fala: não apagueis o Espírito. Então veja que pode haver realmente um desequilíbrio se eu não cuido de cada parte do meu ser. Se a Bíblia manda eu cuidar, eu preciso cuidar. Fazendo o quê? Exercícios. Exercícios físicos. Os exercícios da mente é muito importante também. Tudo que for bom, tudo que for puro, aquilo que eu medito, aquilo que eu penso, como eu metabolizo os lixos que constantemente podem vir para a minha vida, porque nesse mundo em que nós estamos vivendo, os lixos podem aparecer constantemente, eles aparecem. O que eu falo de lixo, você vai entender depois. São sentimentos, são pensamentos, são situações que acontecem que eu tenho que aprender a metabolizar, porque se eu assim não fizer, eu posso ter um surto psicológico. É muito importante equilibrar a minha mente. E o meu espírito? Também a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele fala: exercita-te em piedade, ou seja, existe um exercício espiritual. E assim, então, como é que a gente exercita o físico, como exercitamos a mente, mas principalmente como devemos exercitar o nosso espírito? Falando de exercício espiritual, nós aprendemos aqui nessa aula, nessa escola, que o maior propósito de Deus é dispensar a si mesmo para dentro da humanidade. Cristo em nós é essa esperança da glória. Então, com os meus exercícios espirituais de comunhão, de relacionamento com Deus, com a palavra e com o Espírito, eu vou crescer na graça, eu vou alcançar uma saúde espiritual para viver o propósito de Deus. E hoje o texto que nós vamos meditar vai nos levar para o exercício, o maior exercício de todos. Abra Isaías capítulo 6. Vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam. E a casa se encheu de uma nuvem. E a casa se encheu de uma glória. E a casa se encheu deste poder maravilhoso da presença do Altíssimo, plenitude de Deus. Observe então nesse texto, eu quero que você ainda fique olhando para ele. Diz o texto nas Escrituras Sagradas, e eu quero que você leia junto comigo a declaração que está escrito no versículo 3: toda a terra está cheia da sua glória. Ele está bem aí realçado, porque nós precisamos entender isso. O que nós vamos entender? Eu e você precisamos criar um ambiente correto para a nossa vida. Isso mesmo. Nós que vivemos num mundo cheio de problemas, de aflições, de dificuldades, no que se refere à nossa vida espiritual, naquilo que nós vamos produzir aqui nessa terra, eu e você precisamos estar no ambiente correto. Nesta pandemia que o planeta entrou, todo mundo está fazendo o quê? Se purificando, ou seja, o ambiente que eu quero estar é um ambiente que me proteja, é um ambiente que eu não me contamine. Ao colocar a mão nos meus olhos, na minha boca, eu não venho, no meu nariz, eu não venha me contaminar com este vírus. Então, essa preocupação que eu tenho com a minha parte física deve ser a mesma preocupação com a parte espiritual. O texto nos mostra, e o texto fala essa declaração, que toda a terra está cheia da sua glória. É preciso que você tenha uma atmosfera de glória envolvendo a sua vida. Como você consegue essa atmosfera? Porque sem esse ambiente na sua vida, sem essa atmosfera na sua vida, o fluir não vai acontecer, milagres poderão não acontecer e o serviço que você tinha para a sua vida também não acontecerá. Vamos dar uma olhada nessa experiência aqui. Observe só esse texto. Em Mateus capítulo 13, verso 54, diz assim: e chegando à sua pátria, Jesus ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Olha só, esse texto está falando que o ambiente onde Jesus estava, lá estava a presença de Jesus. Lá estava a glória de Deus. Mas, no entanto, não pôde acontecer muitos milagres. O texto diz o quê? Observe outra vez. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O ambiente não era um ambiente de fé. Não era um ambiente de abertura para a presença e para a glória de Deus. Jesus estava lá. No entanto, não pôde acontecer muitos milagres. A presença de Deus lá estava. No entanto, poucas coisas aconteceram. E Jesus explica, e o Espírito explica por quê. Não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade. Um ambiente incrédulo não terá a produção de Deus acontecendo em sua vida. E como é que nós podemos então fazer uma atmosfera? Então, a atmosfera a qual nós vivemos, ela é fundamental para que as coisas aconteçam. No texto de Isaías que nós lemos, esse texto ele é muito importante para que você possa observar, porque ele vai nos ensinar o segredo número 1 da nossa vida espiritual e do nosso exercício espiritual, deste relacionamento com Deus, que é a necessidade que temos de criar esta atmosfera sempre. Observe o texto outra vez aqui do lado. No ano em que morreu o rei Uzias, então vamos prestar atenção comigo. O rei Uzias foi um rei que governou muitos anos a Israel e trouxe muita prosperidade. Isaías, o profeta, amigo do rei. O rei morreu. Quando o rei morre, veja como estava o coração de Isaías. Naquele ano, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele tem uma experiência com a presença de Deus. Eu quero dizer para você que não estamos aqui ministrando o poder da mente.
Não estamos aqui ministrando a força que o homem tem. Não, estamos aqui ministrando que é pelo Espírito, é pelo poder do Espírito Santo que todas as coisas vão acontecer. Precisamos de revelação, precisamos da presença de Deus, precisamos da interferência de Deus em nossa vida. E graças ao Pai Celestial que providenciou para mim e você uma conexão. Qual é a senha? Está em Romanos capítulo 10. Como eu trago esta glória para envolver a minha vida? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A saber, se creres no teu coração que Deus o Pai enviou Jesus, o sacrifício dele, que ele morreu e ressuscitou, e confessar com a sua boca que ele é dono, invocando o nome do Senhor, terás essa manifestação, terás essa salvação de Deus, esta conexão. Agora veja bem, toda a terra está cheia da sua glória. Foi neste ano que Isaías estava olhando, e agora, que será da minha vida? E agora que não temos mais o rei, não temos mais o rei Uzias, e agora? O que será das nossas vidas? Veja que quando nós começamos a olhar o natural, nós perdemos o fluir do sobrenatural. Vou repetir. Quando começamos a atentar somente o natural, perdemos o fluir do sobrenatural. Por isso Deus vem para nos curar sempre, para que os nossos olhos se voltem para a presença daquele que é Cristo em nós, desse fluir do Espírito, dessa realidade. Porque o texto diz, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Mas naquele momento, Isaías, entristecido pela morte do rei Uzias, seu amigo, um rei que trouxe estabilidade, e agora perdi minha estabilidade, perdi minha estrutura. O que será de Israel? O que será de mim? O que será de nós neste momento? E aí, neste instante, os céus se abrem como uma visão sobrenatural sobre a vida de Isaías, para levá-lo a uma visão de que toda a terra está cheia da glória de Deus. Na verdade, ou nós vamos estar vendo problemas, ou vamos estar vendo a glória de Deus. Ai de mim que vou perecendo, depois ele vai dizer, e vai ser tratado por Deus, mas não é o tema da nossa ministração aqui. O nosso alvo aqui é para que você compreenda esse exercício espiritual fundamental, para que você possa fazer fluir os serviços, o chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida. E o texto de Isaías de hoje vai nos ensinar profundamente isto. E você vai praticar no final, criando esta atmosfera da presença e da glória de Deus, porque é nessa atmosfera que milagres acontecem. A falta de uma atmosfera espiritual na sua vida poderá fazer como aconteceu ali, Jesus na sua cidade, no seu vilarejo, naquele momento, podia ter acontecido muitos milagres e nada aconteceu porque a atmosfera era de incredulidade. Eu e você precisamos aprender a mudar a nossa atmosfera. Quando nós olhamos esse mundo cheio de assassinatos, cheio de guerras, cheio de vírus que podem causar problemas na nossa vida, quando olhamos esse mundo cheio de homens malignos, quando olhamos este mundo cheio de aflições, aí você pode falar comigo, mas como toda a terra está cheia da glória do Senhor? Toda a terra está cheia de problemas, toda a terra está cheia de dificuldade. E assim nós acordamos todo dia para olhar. Olhamos para nós mesmos e você pensa, eu mesmo sou cheio de dificuldades. Eu mesmo sou cheio de fraquezas. Eu mesmo sou cheio de problemas. Talvez a glória de Deus esteja nos outros e não em mim. E aí, então, o que eu e você estamos precisando fazer? Não é o poder da mente positiva e da confissão positiva também, não. É um lugar onde a presença de Deus traz realmente uma revelação. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Ali onde Isaías estava, enlutado, entristecido, preocupado, com medo, naquele lugar que ele estava, se abriu uma revelação. E a declaração do alto os céus para ele. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Você não tem o rei Uzias, mas você tem minha glória, você tem minha presença. Sou eu que sustentava o rei Uzias. Então, eu que sustentei o rei Uzias, vou sustentar tudo porque estou em todo lugar. Deus fala com você.
eu estou enchendo toda a terra com a minha glória. Aí onde você está neste momento conectado, assistindo essa pequena aula, você tem a glória de Deus te envolvendo. Mas às vezes o que acontece? A nossa preocupação, o nosso problema, a nossa angústia, as nossas dificuldades, pessoas ao nosso redor, as pandemias da vida não nos deixam ver que a terra está cheia da glória do Senhor. Como é que eu faço para modificar isso? Como é que eu faço para mudar isso? Eu preciso criar um ambiente para a glória de Deus. Criar um ambiente para a glória de Deus, sim. E aí, olha só, todo o vosso espírito, alma e corpo irrepreensível, ou seja, como eu exercito o corpo físico e eu fico bem, eu preciso exercitar minha mente nos princípios da saúde mental e também o meu espírito, como o apóstolo Paulo disse, eu preciso exercitar o meu espírito para que de fato, então, eu tenha essa saúde espiritual, eu fique num ambiente que de fato haverá manifestação, não de incredulidade, não de opressão, mas da manifestação da presença e da glória do Senhor. Isto é fundamental, esses exercícios espirituais. Por quê? Olha o que o texto diz. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que maravilha! O que acontece? Jesus estava na sua cidade. Lá estavam os seus conhecidos, porque Jesus cresceu naquele lugar, viveu naquele lugar. Eles olharam para Jesus de uma forma natural, com uma mente humana. E olhando como uma mente humana, não conseguiam aceitar, ao contrário, se escandalizavam nele, ou seja, houve uma rejeição de que ali estivesse a glória de Deus, e estava. Deus quer operar, não depende mais de Deus. Jesus já fez todas as coisas, a superabundante graça já está liberada. Então, tudo já está feito. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, por exemplo, você tem luz, você consegue me ver porque tem luz aqui. São 19 horas e 2 minutos no momento que eu fiz esta gravação. Daqui a pouquinho eu vou publicá-la no YouTube. Então, nesse momento, eu tenho luz aqui. Ora, se eu desligar o interruptor, eu perco essa luz, eu perco essa luminosidade, você deixaria de me ver. Eu deixei de existir? Não. Foi você que deixou de me ver na filmagem, porque eu acabei com a luz que estava aqui. Ora, então eu posso ter luz ou não? A escolha é minha. Tudo já está feito na cruz do Calvário, tudo já está realizado. E a Bíblia já diz que Deus enche toda a terra com a sua glória. O que nós precisamos fazer? Nos conectar, ligar o interruptor. Eles olharam para Jesus com uma mente natural. A mente natural não compreende as coisas de Deus. Tente entender isso. A mente natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Mas nós recebemos no nosso espírito a presença de Deus que traz esta revelação dos céus, de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E aí Ele nos ensina a criar este ambiente de glória. Você e eu precisamos constantemente, como nos alimentamos fisicamente, como cuidamos da nossa mente, do nosso equilíbrio mental, precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, criando um ambiente correto espiritualmente para a nossa vida. Como que isso acontece? Observe o texto de Isaías de novo comigo. Olha só. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Eu quero que você observe, eu vou deixar o texto aí para você observar. Olha só, os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas. Olha só, são 6 asas. Olha a proporção. Com 2 cobriam o seu rosto, adoração. Com 2 cobriam os seus pés, reverência. E com 2 voavam. Observe o verso 2 de novo, o que acontece diante do trono. 4 asas para adoração e 2 asas para trabalho. Vou repetir. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto. Com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Essa é a proporção. E clamavam uns para com os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais se moveram com a voz do que clamaram. Olha só, se moveram como? Com a voz do que clamava. E a casa se encheu de uma nuvem. Então preste atenção comigo.
para que haja um fluir, um serviço que realmente não seja uma obra morta, mas que seja uma obra fruto do Espírito de Deus, é preciso essa proporção na nossa vida, criar este ambiente de adoração. Os serafins, uns para os outros, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este momento de adoração, ele é fundamental para todos nós. Ao Senhor teu Deus adorarás. É claro que a adoração ela é uma qualidade de vida, mas também é um momento de comunhão, de relacionamento, de intimidade. É como dois amigos, é como marido e mulher, é como pai e filho. Ora, eles podem viver na mesma casa, ali está a presença do pai e do filho, mas o filho não mantém comunhão com seu pai, o filho não abre o coração para o seu pai. O pai, às vezes, até quer ter comunhão, mas o filho rejeita. Conclusão, ele deixa de absorver palavras, deixa de receber bênçãos, deixa de receber transferência da personalidade do pai para si próprio. Ele perde por não ter sido levado a um nível de comunhão, de intimidade. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu posso ver problemas, ou eu posso ver a glória de Deus. Eu posso ver Jesus de uma forma natural, ou ver Jesus como aquele como realmente é, o Filho de Deus. Como é que eu consigo isso? Criando este ambiente de adoração. Eu crio uma atmosfera de adoração. É nessa atmosfera de adoração que todas as coisas vão acontecer na minha vida. Então, o verdadeiro serviço que precisa acontecer na nossa vida, lembre-se, 6 asas, 4 asas adorando e 2 trabalhando. É o trabalho que flui da adoração, de uma plenitude de adoração, de comunhão, de relacionamento, porque ali Deus vai ministrando, porque ali Deus vai falando, Deus vai dirigindo enquanto você adora, e você então trabalha para, diante do trono da graça, servi-lo de maneira que a alegria dele será a sua força, graças a nós aqui na terra, graças ao sacrifício eterno do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter essa conexão. Então, é importantíssimo que você pare a cada momento para adorar. Todos os dias é importante porque nós estamos estudando a Bíblia e o estudo das Escrituras Sagradas tem este propósito, que sejamos levados a uma prática. Bem-aventurado aquele que ouve, mas pratica. Então, nós nunca conseguiremos viver o serviço que Deus quer em plenitude se nós não passarmos momentos de adoração diante de Deus. É preciso, e a adoração é este momento que o nosso coração flui. Veja este versículo importante. Mateus 18, 20, por exemplo, diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele. Então, olha só. Como igreja, nos reunimos, a manifestação. Nos reunimos para quê? Para adorar. No lugar onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no vosso meio. É importante estar congregando, é importante estar reunido, é importante estar em conexão, é importante estar em concordância, porque existe uma manifestação de Deus no corpo de Cristo. Olha esse outro texto. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que coisa preciosa. É a prática. Essa escola de adoração e serviço não é uma escola de teologia. Ela é uma escola de adoração e serviço para que você seja levado a esta posição de adoração. Porque se você começar todos os dias a ter um momento secreto com Deus de adoração, eu quero garantir a você que o ambiente que você vai estar formando na tua vida vai ser um ambiente de glória. Você vai sair olhando não de forma natural esta vida. Ou você vê a tristeza da morte de Uzias, ou você vê o Senhor no alto e sublime trono. Ou você vê uma terra cheia de problemas, de assalto, de vírus, de morte, de destruição, de aflição. Ou você vê uma terra cheia da glória de Deus, cheia da presença de Jesus em Nazaré para fazer milagres, sinais e prodígios. O nosso olhar vai depender não de nós, é da graça de Cristo em nós, porque quando você está nessa posição de adoração, quando você está nessa posição fluindo, aí então você está criando uma atmosfera na sua vida. É nessa atmosfera cheia do Espírito que nós precisamos viver. Porque isso não está se referindo à salvação de forma nenhuma. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de terminar a nossa vida
fazendo, executando toda a carreira que Deus tinha para nós. E isso somente a graça de Deus fluindo na nossa vida. E aí, eu não dependo do meu poder mental, nem do meu esforço, eu só me coloco diante dele e eu adoro. E adorando, esta nuvem de glória, este ambiente se forma na minha vida, e quando eu passo a caminhar, as situações que vão acontecendo, as dificuldades vão acontecendo, as pandemias da vida, eu começo a olhar a vida com o olhar de Deus. E naquelas situações, as asas do serviço acontecem porque tem 4 asas adorando, tem 4 asas fluindo diante do trono da graça. Esta é uma revelação bíblica para que a gente possa fluir naquilo que Deus quer. O mais importante é a presença de Deus. O mais importante é Cristo em nós. Por isso, aprenda todo dia a criar este ambiente de adoração. Porque se você não cria esse ambiente de adoração, você não perde a sua salvação, de jeito nenhum. Você continua sendo um homem salvo, uma mulher salva, mas você deixa de dar os frutos que Deus sonhou para o teu coração. Quantas vezes eu quis e vós não quiseste, disse Jesus a Jerusalém, chorando sobre ela. Deus quer você de uma maneira frutífera, mas é importante que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão, e comunhão não é só estar Deus presente, comunhão numa casa não é só o pai e o filho presentes no mesmo lugar. Comunhão entre marido e mulher não é apenas os dois vivendo debaixo do mesmo teto. Comunhão é o filho se abrindo para o pai, é o pai se abrindo para o filho, é uma amizade sendo formada. Comunhão com Deus, Deus, nós nos movemos e existimos nele. Ele habita em nós, mas eu preciso então em adoração criar este ambiente todo dia, todo dia. Mas todo dia por quê? Porque a Bíblia fala para nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu posso ter o Espírito Santo e não ter, como eu digo, eu vivo aqui nesta casa com a minha esposa. Ela, nesse momento, segredar para vocês, ela estava fazendo exercícios físicos lá na esteira. Eu vim aqui para cá, falei para ela, estou gravando, estou contando o que ela estava fazendo. Segredo entre nós, hein? Fica quieto. Então ela está para lá, eu estou para cá. Ela está fazendo exercício físico e eu aqui falando dos exercícios espirituais. Estamos tendo comunhão nesse exato momento? Não. Você imagina se passássemos o resto da vida assim? Em nome de Jesus isso não vai acontecer. Mas ela lá e eu cá. Viveríamos na mesma casa, mas não teríamos comunhão, não teríamos relacionamento, não teríamos alegrias para compartilhar. É assim que muitas pessoas cristãs, muitos crentes, muitos servos de Jesus vivem. Nós nos movemos e existimos nele, mas, no entanto, não mantemos comunhão com ele. E é isso, crie este ambiente através da adoração. Um dos exercícios espirituais fundamentais, nós vamos continuar falando de outros exercícios espirituais para exercitar o nosso espírito, porque este é o maior propósito de Deus, é Cristo em nós. Então eu posso estar tendo o Espírito, mas não cheio do Espírito. Ora, se a minha esposa viesse para cá, eu abraçasse, começasse a compartilhar, então, no físico eu abraço, eu estou junto com ela, mas eu compartilho da minha alma e juntos adoramos a Deus. Então nós estamos na plenitude de uma intimidade com Deus, na plenitude da intimidade um com o outro, na plenitude da intimidade que Deus nos fez como casados. Isso é fundamental. Então eu convido você a também fazer isso com Deus. O mais importante é você fazer esse exercício. Eu chamo de exercício, mas é comunhão, é relacionamento. De fato, como exercício não no sentido físico, né? Mas exercitar a nossa liberdade em Deus, porque aí sim o ambiente da sua mente não vai ser um ambiente de incredulidade como em Nazaré. O ambiente da sua mente não vai ser um ambiente de medo, de opressão, de abatimento profundo. Não. Você vai chorar muitas das vezes, você vai respirar fundo, você vai ter angústia porque Jesus se angustiou. Não vamos ficar livres desses sentimentos humanos que o próprio Jesus experimentou. Mas, no entanto, vamos estar realmente com o nosso coração no alvo para cumprir a nossa carreira, dizendo naquele momento de maior angústia: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E aí sim, você vai terminar a sua carreira falando como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu tenho uma coroa esperando por mim. Glória seja dadas a Deus, que você seja praticante. Nós vamos terminar hoje não orando. Não, hoje eu não vou orar. Hoje eu vou pedir que você agora, nesta canção que eu vou colocar agora, você possa não cantar, mas adorar, para criar este ambiente, essa atmosfera de adoração. Então, todo dia que você acorda, ou você cria uma atmosfera de opressão, ou uma atmosfera de adoração. Por que de opressão? Porque quando nós ficamos entregues a nós mesmos, a coisa não dá certo, não. Ah, vamos fazer o poder da mente. Não, isso não funciona. Todo cérebro um dia para dentro da sepultura. E se o Espírito não vier e vivificar e ressuscitar, de nada adianta. Ou seja, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É só a graça de Deus na nossa vida. Então, vamos fazer esse ambiente de adoração?
Eu convido você então a terminar adorando com essa canção. Bom ter você aqui, até a próxima aula, mas agora, olha, a prática. Adore ao Senhor. Oh, Pai, vem com o peso da tua glória indo neste lugar, com teu calor me envolver. Te